Fala galera, seja bem-vindo ao canal Itelis na área e vamos lá para mais um sábado onde a gente vai dar continuidade a uma análise e uma operação que eu abri em cima do ativo Ether. Sim, tem 70 mil reais investido somente nesse pullback e eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje que não só eu estou acumulando o ativo nessa região que nós estamos, como tem grandes players também acumulando o ativo exatamente nessa mesma região que o preço se encontra nesse momento. A gente vai analisar também um pouco o mercado, porque eu vou mostrar para vocês essa visão que eu tenho de que a gente está apenas construindo um pullback e que em breve a gente vai retomar a alta, seguindo a tendência que a gente está tendo ao longo desses últimos meses, que é uma tendência de alta, beleza? Então a gente vai ver tudo isso, a gente vai ver a operação de 70 mil e a gente vai ver também que tem grandes players acumulando Ethereum nessa faixa de preço que nós estamos agora. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixe seu like para dar aquela força para o canal e para mostrar que o conteúdo está sendo relevante, beleza? Bom, para ser primeiro preto no branco aqui, né, mostrando essa operação para vocês, ao longo desse pullback que a gente está tendo aí, já comprei 7.4 Ethers. Se você olhar, a gente tem todas as compras parciais que eu fiz ao longo desse processo. Já tem 13.500 dólares aproximadamente aqui dentro da corretora, exatamente com esses ativos, e eu vou fazer o saque desses Ethers para minha carteira. Então, a partir do sábado que vem, a gente vai passar a acompanhar esses ativos exatamente no gerenciador de carteira, que é o CoinMarketCap. Então, a gente tem os ativos aqui dentro que eu vim comprando, os 7.4 Ethers, a gente tem o custo médio 1.830. Se a gente olhar aqui, o custo médio 1.830 também. Inclusive, aqui está um pouquinho mais alto, mas tudo bem, não tem problema nenhum. É só exatamente o gerenciamento ali. Na hora que eu coloquei, teve algumas compras que o preço deve ter batido um pouquinho diferente. Bom, mas os 7 Ethers estão aqui dentro. Inclusive, na semana passada, conforme a gente teve a queda também, eu acabei comprando 1.700 dólares em Bitcoin a 26.400 dólares. Por que eu fiz isso? Porque simplesmente a gente estava tendo panic sell. E algo que eu gosto de ensinar bastante para vocês é comprem em meio ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Warren Buffett falou isso, eu adoro seguir isso dentro do mercado cripto, beleza? Então eu acabei colocando esses bitcoins para dentro ali que nem fazia parte da operação, nem fazia parte do planejamento, mas enxerguei como uma oportunidade, coloquei para dentro. Veja só que ao longo desse período, o valor acumulado, ele vem aumentando. Ou seja, quando você está simplesmente focando em um ativo dentro de uma fase de acumulação, qual que é o seu trabalho em fazer dentro da fase de acumulação? É sempre você comprar o ativo quando ele chega próximo daquela região de suporte de uma fase de acumulação. Vou mostrar para vocês isso no gráfico. E você também compra o ativo quando você tem simplesmente os traps acontecendo dentro da fase de acumulação. Também vou explicar isso para vocês no gráfico, beleza? Bom, mas quando a gente olha aqui, o patrimônio ele vem aumentando aos poucos nessa operação, exatamente porque a gente faz uma fase de acumulação. E a gente começa a primeira compra com 5 mil dólares, depois a gente aumenta essa compra, vai para 5.700, depois a gente está com 8 mil dólares, depois a gente está com 11 mil dólares, hoje a gente está com 15 mil dólares já dentro dessas operações. Aqui, 15 mil dólares na data de hoje, dá aproximadamente 76 mil reais. E eu tenho mais caixa ainda para colocar para dentro. Uma coisa que eu sempre falo para vocês é que nunca esteja com a bunda na janela, sempre esteja com a bunda na parede. O que é você estar com a bunda na parede? É você estar preparado para caso o mercado vá para o outro lado que você está esperando. Ou seja, se o mercado for para baixo, eu ainda tenho caixa para diminuir esse custo médio dentro dessa operação. E por que eu estou tão confiante assim em colocar 70 mil reais para dentro de uma operação dessa? Uma operação de médio prazo, tá? Isso daqui não é a minha carteira de longo prazo. A minha carteira de longo prazo é outros 500. Galera da comunidade on-chain tem acesso à minha carteira de longo prazo, sabe que eu fiz uma acumulação lá atrás e durante esse período eu venho somente gerenciando a carteira.
trocando ativos. Em algum momento tenho mais Bitcoin, em algum momento tenho mais Ethereum, em algum momento me exponho às altcoins, então eu vou mais fazendo esse gerenciamento. Mas as compras foram feitas lá atrás, quando a gente estava formando o fundo do mercado, carteira de longo prazo. Essa carteira que eu estou mostrando e eu estou compartilhando aqui com vocês é uma carteira de médio prazo. Médio prazo vai levar o quê? 3 meses? 4 meses? Não sei quantos meses, 2 meses? Não sei, depende um pouco do mercado. A gente precisa que ele se movimente. Se o Ether começar a subir no mês que vem, pode ser que as operações fechem no mês que vem, beleza? Então isso daqui é uma carteira de médio prazo. E o porquê que eu estou fazendo essa acumulação em uma carteira de médio prazo? Dando um zoom out aqui só para mostrar para vocês o que é uma pressão de movimento dentro do mercado. Olha só, quando a gente olha para o Ethereum, a gente tem todo o nosso bear market aqui do Ether, certo? A gente tem o preço do ativo caindo. Reparem que ao longo de todo o bear market, o que a gente tem de história do mercado? A gente tem de história de que quando o mercado ele tenta subir, quando o Ether tenta subir, logo em seguida a gente tem uma porrada de venda e o preço do ativo ele cai. O Ether tenta subir novamente, a gente tem uma grande porrada de venda, o preço do ativo cai. Quando a gente vai olhando tudo o que vai acontecendo ao longo do bear market, sempre esse é um movimento. O mercado sobe, o Ether sobe, a gente tem pressão de venda, derruba o preço. A gente não tem oportunidades nenhuma do preço ele dar continuidade de alta, porque toda vez que o ativo sobe, a gente tem uma grande pressão de venda e o preço do ativo cai. Se a gente olhar para o que está acontecendo exatamente nesse movimento que a gente está tendo, olha que como que a história que o mercado nos conta mudou. O preço do Ether ele está subindo e ele não está tendo mais porrada para ele cair e fazer um novo fundo. O que ele está fazendo é estabilizando dentro de uma região. Ele sobe e aí o que ele faz? Estabiliza dentro de uma região. Olha só como que a gente tem um cenário bem diferente de um bear market, onde o preço do ativo sobe e cai, sobe e cai. Aqui a gente está mostrando para o mercado, quer dizer, o mercado está nos mostrando que a história mudou, porque a história que é contada nesse momento é que temos alta, acumulações, alta novamente. Ou seja, quando eu olho para esse movimento que a gente está tendo, a gente está em tendência de alta, porque a média de 200 está apontando para cima, porque a gente está fazendo topos e fundos ascendentes, isso daqui é um movimento de alta e uma alta muito forte, se a gente considerar uma alta desde o fundo que a gente tem ali do ativo, hoje a gente tem 100% de alta, mas a gente já chegou a bater 130% de alta dentro do Ether, beleza? Então, quando eu olho para isso daqui, o que está acontecendo dentro de todas essas zonas aqui são fases de acumulação, onde a gente tem players acumulando dentro dessas regiões. E olha só que louco, eu vou mostrar para vocês, eu vou provar para vocês que está tendo acumulações. Eu não estou falando que está tendo acumulações porque eu acho. A pegada aqui do canal ela é um pouco diferente. Ela não é uma pegada de muito achismo, de muita teoria. Eu mostro para vocês o que está acontecendo na prática. Até então eu provo as operações que eu faço aqui para vocês. E o porquê que eu gosto de ir a fundo dentro de uma análise, usar uns dados on-chain, usar informações por trás do preço, exatamente para a gente confirmar essas movimentações que a gente tem. Por exemplo, movimentações de acumulação. Olha só, se a gente olhar para essa região que nós estamos aqui, ó, a gente vai dar um zoom aqui, ó, vamos puxar um gráfico de 4 horas só para dentro dessa região que nós estamos aqui. Eu estou comprando Ether desde esse ponto que a gente teve cá atrás. Exatamente nesse candle verde aqui foi onde eu comecei a comprar Ether. Olha o que está acontecendo dentro dessa região aqui nas últimas horas que a gente tem. Estou puxando um gráfico de 4 horas aqui, a gente vai ver que temos um canal lateral dentro dessa região aqui. Olha só, a gente tem um canal lateral onde a gente tem um suporte e uma resistência muito clara. Reparem que exatamente nessa ponta que a gente teve aumentos do volume, beleza?
Se a gente puxar o book de ofertas e a gente vir aqui, ó, gráfico de 4 horas também, a gente pode puxar aqui gráfico de 4 horas, e dentro do book a gente consegue entender o que aconteceu. Olha só, quando a gente puxa esse ponto aqui que começou a ter aumento de volume, que foi onde a gente encontrou uma região de suporte, olha o que a gente tinha anteriormente nessa mesma região. Olha o tamanho das ordens de compra que a gente tinha dentro dessa região. 1.700 Ethers, depois a gente tinha aqui mais 1.400 Ethers, depois aqui embaixo a gente tinha mais 2.800 Ethers, 1.400 Ethers, 1.500 Ethers, 3.500 Ethers em uma região de compra, quando a gente olha para 1.100 Ethers e lá embaixo 1.300 Ethers. Olha, cada barra dessa amarela aqui é uma quantidade acumulada de Ethers acima de 1.400 Ethers. Olha a quantidade que a gente teve de compras dentro dessa região. Ou seja, a gente tem um sinal do interesse de acumulação dentro dessa fase. E aí, quando o preço do ativo começa a subir, a gente vê que o book ele começa a ficar travado aqui em cima. A gente tem algumas ordens de venda segurando o preço. E eu não sei se você já estudou como que funciona uma fase de acumulação. Talvez eu possa gravar um vídeo para você explicando isso daqui, mas quando você tem muito dinheiro e você precisa comprar um ativo, você não consegue comprar aquele ativo com todo aquele dinheiro de uma única só vez. Por que você não consegue? Pensa só, se você tem $1 milhão e você coloca uma ordem no book a $1 milhão, você vai limpar o book e o preço do ativo vai subir, porque o preço do ativo ele sobe conforme o book vai andando. E se o preço do ativo vai subindo, você não consegue comprar o ativo pelo aquele preço inicial que você queria pagar. Vamos supor $1.800 no Ether, você tem $1 milhão para comprar. Se você colocar uma ordem de $1 milhão a $1.800, você não vai conseguir comprar o $1 milhão a $1.800. Provavelmente você vai conseguir comprar 50 mil a $1.800. Porque assim que você comprar uma fatia, o preço sobe. Comprou uma fatia, o preço sobe. Ou seja, se você colocar uma ordem direto no book, você acaba pagando muito caro por isso. E aí, quando você estuda fases de capitulação ou fases de acumulação, o que você tem diante da sua frente? Você tem uma teoria aonde, quando você tem $1 milhão, o que você precisa fazer? Você precisa fracionar essas suas compras em, por exemplo, 10 compras de $100 mil. E aí você vai comprar $100 mil. O preço do ativo ele pode começar a subir. Daqueles $100 mil que você comprou, você vende $50 mil e trava o mercado em uma determinada região. Quando o preço do ativo voltar a cair, você compra mais $100 mil. Voltou a subir, você vende $50 mil. Voltou a cair, você compra $100 mil. E conforme você vai fazendo isso, comprou 100, vendeu 50, você fica com 50 para você. E aí você vendeu 50, derrubou o preço do mercado, você entra em uma nova região, naquela região que você tinha de interesse de compra, nos $1.800. Você compra mais 100, você vende 50 lá na frente de novo, e aí nessa somatória, você já tem 100 guardado em $1.800. Assim que funciona exatamente uma região de acumulação quando a gente tem ordens muito grandes. E olha só, a gente vê que tivemos esse grande volume de compra aqui e o preço começa a ficar travado dentro dessa região dos 1.840, exatamente essa resistência que a gente tem no mercado aqui. Veja que o preço ele vai aqui dentro dessa região e volta. E conforme o preço ele volta aqui para baixo, a gente começa a ter mais ordens de compra novamente no mercado. Olha só, o preço do ativo ele rompe essa região e ele faz um falso rompimento. Nesses falsos rompimentos, a gente tem grandes volumes de venda. E o que a gente vê? Os players comprando novamente dentro dessa região. Olha lá, ordens de 2.100 Ethers, 2.300 Ethers, 1.300 Ethers, 1.400 Ethers, 1.300 Ethers. Olha só a quantidade de Ethers que foram comprados novamente. 1.200 Ethers, 1.800 Ethers, uma caralhada de Ethers que estão sendo comprados novamente. E o preço do ativo começa a subir, a gente vê que o mercado está travando novamente essa região. Ou seja, a gente continua com essa região sendo uma resistência para o mercado, porque tem
players com interesse em compra dentro dessa região de $1.700 ali mais ou menos, 1.750, 1.700, é tudo a mesma coisa. Tem players com interesse de compra dentro dessa região. Então, quando a gente olha para o book de ofertas, a gente fazendo uma análise por trás do preço, uma análise on-chain, cara, a gente consegue entender a movimentação que ela está realmente acontecendo, essa movimentação de acumulação. Não é porque eu acho, não é porque formou um canal lateral, não é porque formou um triângulo, não é porque simplesmente formou algumas linhas que eu vou acreditar em uma teoria. Com a análise on-chain, a gente consegue confirmar se essa teoria é verdadeira ou não, beleza? Então a gente analisou o book de ofertas aqui e a gente viu que está sim tendo um interesse em acumulação dentro dessa região. Por isso que eu estou acumulando dentro dessa região. Novamente, olhando para as compras que eu fiz, é uma acumulação dentro dessa faixa de preço que nós temos. $1.800 é o interesse de compra que eu tenho. Gui, e a gente pode ter um rompimento aqui para baixo e simplesmente o preço vir fazer um flush aqui embaixo? Sim, a gente pode ter, como aconteceu cá atrás, quando a gente teve exatamente esse flush aqui. O preço caiu, perdeu a região de suporte, na verdade ele perdeu 2 vezes a região de suporte. Olha só, a gente tem uma região de suporte aqui, onde o preço perdeu 2 vezes essa região de suporte e ele fez um flush, veio aqui embaixo e voltou, veio aqui embaixo e voltou. Por que que ele faz isso? O Fernando, ontem a gente fez uma live aqui no canal e o Fernando explicou exatamente por que que a gente tem esses flushes. Se você não assistiu a live de ontem, recomendo você ir lá e assistir, porque foi uma baita aula de uma pessoa que tem muita experiência em price action. Esses flushes são exatamente um movimento onde captura o stop de todo mundo e onde a gente tem mais interesse de compra ainda, porque se tem vendedor, tem comprador. Lembre-se que para toda venda que acontece no mercado, existe um comprador. Então, a gente tem a captura de stop de muita gente, beleza? Então, mesmo que eu esteja comprando dentro dessa região, esteja acumulando também dentro dessa região, caso a gente tenha um flush, tenha um interesse em comprar um pouco mais para aumentar ainda mais a exposição a esse ativo. Ativo que para mim está dando uma oportunidade para todo mundo. Abraça quem quer. Quem não quiser, continue acreditando que Ether vai a $400. Beleza? Bom, se você quiser trocar uma ideia comigo, eu tenho um canal no Telegram, abaixo desse vídeo tem um link na descrição. Esse canal do Telegram é como um chat, onde você consegue me mandar mensagem e eu consigo te mandar mensagem também. Tem 600 pessoas dentro do canal do Telegram, a gente troca ideia todos os dias e o canal do Telegram não é um grupo de sinal, mas é um grupo de troca de análise, onde eu mando minhas análises, você pode mandar as suas análises também, e todo mundo junto, trabalhando junto, consegue ter informações mais direcionais do mercado, beleza? Canal Telegram, 100% gratuito, só clicar no link da descrição para você participar do canal Telegram, beleza? Então é isso, tamo junto, forte abraço e eu te vejo amanhã, beleza? Valeu!